Chegando por aqui. E aí, como vocês estão? Deixa eu ligar aqui o YouTube. Muito bom. Perfeito. Boa noite, pessoal. Como que passaram de ontem? Todos chegando por aí? Bem? Vários comentários lá no canal sobre a live de ontem. Várias validações. Várias validações. Muito bom, muito bom. Eu estava conversando com a Mariana aqui um pouco antes e muito bom, várias validações, e é exatamente isso, né? Exatamente esse é o processo. E fazendo e validando, praticando sempre. Deixa eu fechar aqui. Ok. Ok, funcionando aqui. Muito bem, vamos chegando, vou aguardando mais um pouquinho. Não colocou o link do YouTube lá no canal? Que estão perguntando aqui onde está o link. Não colocou. Por isso que não tem ninguém no YouTube. Em um segundo a gente já coloca aqui o link. Aí, acabou de subir o link no canal, pessoal. Então, quem quiser assistir no YouTube já pode ir para lá. Maravilha. O YouTube que está rodando, está ligado e está rodando. Eu vi que não tinha ninguém no YouTube. Mas esqueci, perdão. Vamos voltando aqui. Perfeito. Ligado e rodando. Aí, agora sim, Maeli. Isso, hoje o chat está funcionando. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que podemos começar aqui a nossa live de hoje, a nossa quarta live essa semana. Ontem a gente falou aí das crenças, né? Crença versus liberdade. Foi bem intenso. Teve várias tomadas de consciência aí, inclusive para nós, né? Várias validações. E hoje nós vamos dar continuidade falando de como se libertar do peso da ancestralidade, né? Esse vai ser o tema de hoje. Acho que Maeli perguntou no começo da semana. Amanhã vai ser a live de retirada de cordões traumáticos, né? Vamos falar de cordões traumáticos. No sábado, vamos falar de registros traumáticos, né? De implantes genéticos e outras coisas mais que dificultam a vida no dia a dia, tá? E, lógico, no domingão, vamos fazer aí um apanhado geral e com várias novidades para o domingo aí. Segredo dos segredos. Segredo dos segredos, que a Mariana está falando aqui. Tá? E vamos que vamos, bora nessa. Para a gente começar aí falando de como se libertar do peso da ancestralidade, queria saber de vocês aí como que é essa relação aí de vocês, né? Falando de ancestralidade e de antepassados. Como que é essa relação? Vocês sentem que tem um peso, vocês sentem esse peso, é tranquilo, é conturbado, vocês sabem a diferença de ancestral e antepassados? Comentem aí no chatzinho, para a gente saber também em que ponto vocês estão, tá?
Por que eu trouxe esse tema de se libertar do peso da ancestralidade? Por que eu chamo isso de peso da ancestralidade? Porque ele está muito ligado e tem tudo a ver com a forma que você lida com isso, né? A forma que você trata esse contexto. Essa é a dinâmica, né? Que faz com que se torne um peso ou que seja algo realmente natural, vamos dizer assim. Porque ele é um processo natural, né? Então, eu fiz aqui só para a gente ter uma descrição, né? O que é que tem no dicionário, começando aí pela palavra ancestral. A palavra ancestral, ela deriva do francês, né? Da língua francesa, que em francês é ancêtre, ancêtre, acho que é. E isso literalmente quer dizer menos frequência. Essa é a tradução literal aí do ancestral. E ele quer dizer todos aqueles que viveram nos séculos passados e dos quais um povo é a continuação. Essa é tem muitas outras, mas isso para a gente basta, né? Basta a gente saber que ancestral aí são todos aqueles que viveram nos séculos passados e dos quais um povo é a continuação. Então, nós, aqui no dia de hoje, nós somos a continuação desses ancestrais, né? E aí nós temos também os antepassados, né? O que são os antepassados? São gerações anteriores de uma pessoa, de um grupo social ou de um povo. Essa é a tradução do dicionário, tá? Mas você pode me perguntar, mas não é a mesma coisa? Ancestral e antepassado? Né? Muitas pessoas acham que sim. Mas a gente aqui, para a gente, no Mindset Evolution, né, é diferente. Antepassado são aqueles que estão mais próximos de você, né? São as linhagens mais próximas. E os ancestrais são aquelas linhagens mais distantes. Então, os seus pais, vamos dizer assim, eles são os seus antepassados quentes, que a gente diz, né? Porque muitos ainda convivem com eles, estão aí presentes, né? Estão fazendo essa dinâmica familiar, que é a irmandade, né? Que a gente chama aqui de irmandade, estão fazendo essa dinâmica aí juntos, né? Nesse momento, né? E o que é importante aqui, a gente já saindo dessa explicação aí do dicionário, então só para a gente sintonizar ancestral e antepassado, para a gente realmente entrar de fato nessa live que a gente chamou de como se libertar do peso da ancestralidade, muito importante mesmo que a gente comece a falar sobre honra, né? Essa palavra, ela é aqui onde começa o peso, né? Se você, eu já vou dar logo já de cara qual que é o segredo de hoje. Já vou dar logo de cara o segredo de hoje para que vocês entrem nessa live com esse sentimento de liberdade já desde o início, tá? Por quê? É aqui onde começa o peso da ancestralidade. As pessoas não entendem o que é essa honra. Então, muito se fala que você tem que honrar pai e mãe, que você tem que honrar os seus avós, que você tem que honrar os antepassados, honrar os ancestrais. É lógico que tem que honrar. Mas exatamente o que é essa honra? Né? Como que é isso? Né? Qual que é esse conceito? Que conceito que é esse de honra? E escrevem aí também nos comentários o que vocês entendem como
honrar os antepassados, honrar pai e mãe, né, que é os que estão mais próximos, os que estão mais ligados aí. O que vocês entendem disso? Deixa eu tomar um... O que é que vocês entendem aí sobre honra? Isso precisa ficar desde o início muito claro, porque a sequência que a gente vai dar aqui, ela depende desse entendimento, depende desse novo mindset, tá? Então, o que exatamente é a honra nesse sentido? Você honrar pai e mãe. Vamos começar com esse contexto, que é o contexto mais importante para você agora, como filho, né? Você honrar pai e mãe não quer dizer você carregar pai e mãe, não quer dizer você julgar pai e mãe, não quer dizer você deixar de viver sua vida para viver a vida do seu pai e da sua mãe, tá? A linha evolutiva, ela funciona como se fosse uma roda girando para frente. Ela não está girando para trás. Nós estamos num processo evolutivo aqui no planeta. Então, isso caminha para frente. Ele vai adiante, né? Então, existe uma sucessão que vem acontecendo nesse processo evolutivo e ela vai caminhando. Então, existem os seus pais e dessa união nasceu você. Eles geraram aí essa vida. E aí, é lógico que você tem que honrar isso aí, né? Você tem que honrar essa questão. De uma forma mais prática, assim, como é que você exatamente honra os seus pais e as suas mães? De uma forma prática, é deixando eles em paz. Essa é a forma prática de você honrar. O que é honrar pai e mãe? É você aceitar eles do jeito que eles são. Não querer mudar os seus pais, não querer mudar as suas mães, porque não é esse o seu papel. Você está aqui nesse plano e está nesse momento construindo uma nova vida. Então, através deles, você recebeu uma série de conhecimentos, você recebeu proteção, você recebeu comida, que de uma certa forma foi o suprimento necessário para que você pudesse crescer, se desenvolver e começar a caminhar com as próprias pernas, vamos dizer assim, né? Dentro desse contexto é que começa a ter uma confusão em relação a essa questão de honra, porque por muito tempo, você dentro do contexto dos seus pais, você começa a ter um sentimento de dívida. Isso é um sentimento interno que você acha que eles fizeram muito por você e agora você tem que se doar e tem que fazer muito por eles. É aí que começa o equívoco e é aí que se torna o peso, que eu chamo de peso da ancestralidade. Porque se a roda ela gira para frente, se o processo evolutivo ele vai adiante, esse sentimento de dívida que você tem que fazer, você tem que suprir isso fazendo para onde? Para trás? Não. Você tem que suprir isso fazendo para frente. Você vai fazer isso para os seus filhos. Você vai fazer isso constituindo um lar, uma família, né, que é uma união de irmãos, criando uma irmandade dentro desse lar, e isso você coloca toda a sua energia para dar esse suprimento, dar esse suporte para que os seus filhos tenham condição de se expressar na máxima expressão deles. Esse é o seu papel. Então, você tem como obrigação de ser uma melhor versão dos seus pais. Isso é obrigação sua.
Por isso que a gente fala que essa é a tradução da honra, né? Você honra os seus pais, você honra os seus antepassados, se tornando uma versão melhor do que eles, tá? Por que isso é uma obrigação sua? Porque você recebe, né? Você recebe todo um contexto de conhecimento, você recebe um suporte de todas as maneiras, proteção, para que você possa se desenvolver plenamente. E aí, nesse processo de desenvolvimento, você tem outros tipos de conhecimentos, tem outros acessos, conhece outras pessoas, vai, além de toda aquela bagagem que você recebeu deles, de conhecimento, você tem condição de uma vida inteira para desenvolver muito mais, né? E aí você faz isso para os seus filhos, você faz isso para sua família, né? Dentro do seu contexto de irmandade. Dessa maneira que você honra os seus pais. Aí você pode me falar, mas, nossa, minha mãe é uma bruxa, ela, né, só me vê mal, não quer o meu bem. O meu pai é um carrasco, ele me batia quando eu era criança, me colocava de castigo. Gente, eles fizeram o máximo que eles deram conta de fazer. Eles não tinham condição, não importa qual é a causa, se é por ignorância, se é por falta de conhecimento, eles fizeram o máximo que eles puderam fazer naquele momento para que você tivesse condições de seguir, né? Esse é o impulso genuíno dentro do ser humano quando tem uma família e quando tem uma prole, quando tem um filho. Ele, instintivamente, ele tem esses impulsos, né? E tem algumas mães e alguns pais que querem fazer tanto pelos filhos que acabam se tornando super protetores, que é um problema, né? Que é um problema. Você colocando uma super proteção, não é porque você quer o melhor para o seu filho, né? Você quer que ele cresça, que ele se desenvolva e que ele não se machuque, tenha um cuidado com ele, mas isso atrapalha o próprio desenvolvimento da criança, né? Ou do adolescente que seja. Eu costumo dizer aqui, esse é um exemplo muito bom, até só contando uma historinha aqui, a gente foi levar meu irmão no aeroporto, né? O ano passado foi isso. E o avião ia demorar a sair, ele estava indo para Dubai, e a gente ficou um tempão lá. Eu, a Mariana e ele, a gente ficou acho que umas 6, 7 horas lá no aeroporto de Guarulhos. E as nossas conversas, tanto comigo, com a Mariana, e quando o meu irmão também está junto, as nossas conversas são esse tipo de conversa. A gente tem conversas de mindset mesmo, de formação de novas trilhas, de mastermind, novas maneiras de se comunicar. A nossa atenção ela está toda voltada para ser livre, para liberdade, para desenvolver o nosso máximo potencial. Então, quando a gente se encontra, está sempre falando desse tipo de conversa, a gente não fica falando besteira e papo furado, assim. Então, nós tivemos uma conversa profunda, devia até ter gravado isso aí. Nós ficamos quase uma hora, eu e ele, falando sobre um pé de cebolinha e uma sequoia. Você lembra? Nós ficamos quase uma hora falando qual a diferença de um pé de cebolinha e de uma sequoia. Dentro desse ponto de vista, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você planta uma semente, né, essa semente ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai virar uma árvore, ela vai dar frutos, né, vai dar flor, vai dar frutos, e depois ela continua esse ciclo, né, perde as folhas,
de novo, volta as folhas, dá flor, dá fruto. A única coisa que você precisa fazer, assim, se você for uma árvore no seu quintal, por exemplo, é você colocar, dar um suporte para ela, né? É você conseguir prover para ela o que ela precisa para crescer. Então, às vezes, você vai precisar colocar um pouco, vai precisar plantar numa terra fértil, vai precisar colocar água, né? Vai ter que ter um certo cuidado ali para suprir as necessidades que ela tem, para que ela possa expressar a sua máxima expressão, para que ela possa revelar a sua máxima expressão. Você não tem que falar para uma árvore que, olha, agora você cresce, esse galho aqui, você cresce para cá, esse galho aqui, você cresce para cá, e eu estou percebendo que agora você está ficando mais formadinha. Olha, eu acho que agora você pode começar a dar flor, mas não dá muitas flores, só um pouco, né? E talvez no final do ano você dê frutos, né? Mas quando chegar na primavera, você tem que dar flor e, olha, não deixa muitos passarinhos aqui sentarem para não estragar o galho. Você acha que você precisa ficar conduzindo uma árvore, né, uma planta? Não, ela tem toda a informação que ela precisa na semente. Então, a semente da árvore, ela contém toda a informação de uma árvore adulta, gigante. Essa foi uma das discussões que a gente teve em relação ao pé de cebolinha e a sequoia, tá? Que uma semente de sequoia, você coloca ela na terra e ela vai virar uma árvore gigante, ela só precisa de recursos necessários para isso. Mas a informação primeira, ela sabe. Isso está programado, está completo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque acontece a mesma coisa com os seus filhos, né? O seu filho, ele, quando nasce, ele já tem a informação primeira. Assim como você nasceu, quando você nasceu, você já tem a informação primeira. Essa informação você não perde, né? Você tem a informação do que você precisa se tornar. Então, quem é pé de cebolinha, vai ser pé de cebolinha. Quem é sequoia, vai ser sequoia. Quem é mamão, vai ser mamão. Essa é a diferença. Você, na verdade, você sabe o que você precisa expressar, né? O seu filho, ele sabe o que precisa expressar. E aí, o que eu quero dizer com isso? Você só precisa trazer para o seu filho esse suporte para que ele possa revelar a sua máxima expressão. Você não tem que conduzir a expressão dele de acordo com o que você acha que é melhor para ele. Você precisa o quê? Precisa dar suprimento, precisa dar atenção, precisa dar esse suporte para que ele realmente se transforme no que ele é. Assim aconteceu também com a gente, né? Por isso que eu digo, dentro do contexto de pai e mãe, a gente não pode julgar, né? Não pode colocar, mas meu pai não me deu carinho, não pegou no colo, não deu amor. Não importa. Agora você é adulto e tem condição de seguir sozinho, você tem consciência. Mas mesmo assim ele não me pegou no colo. Gente, quantos anos você tem? Eu escuto muito falar aí, mas eu sou assim por causa da minha criança ferida. Que criança ferida? Você tem 40 anos. Aonde está essa criança ferida? Cadê a consciência? Cadê a maturidade? Né? Está enfincado no drama. E aí começa a jogar a culpa lá nos antepassados. Porque meu pai era assim, porque meu avô era assim, o meu bisavô era assim. Então, por isso, eu escuto história de reunião de família, nossa, que o meu bisavô, ele matava pessoas, né? Matava pessoas. Nossa, olha que tragédia na nossa família. Eu tenho que carregar esse peso. Quem falou para você que você tem que carregar esse peso, né? O seu bisavô matava pessoas. O seu avô matou? Não. Meu avô não tem nenhum relato de que ele matou.
Então, o seu avô ele já é uma versão melhorada do seu bisavô. E o seu pai? Matou? Não, não matou, mas tinha muita vontade. Ok, mas ele também é uma versão melhorada do seu avô. E você? Ah, eu não, Deus me livre, eu não passo nem perto disso. Então, tá vendo? A roda, ela vai girando aí para frente e você precisa ser uma versão atualizada e melhorada dos seus pais. Isso é obrigação sua, né? E você precisa dar condições para o seu filho que ele seja uma versão melhorada sua. Você tem consciência disso, você está tendo consciência disso agora, se não tinha. Mas isso você nunca vai falar para o seu filho. Você não precisa falar isso para ele. Você é que tem que ter consciência e dar o suporte para que ele possa se expressar de uma maneira que ele revele todo o seu potencial humano, toda a sua expressão. É isso que você precisa fazer. E essa dinâmica focada para frente, focada na sua família atual e focada para frente, é que deixa os seus antepassados em paz. É o que faz honrar os antepassados. É isso que honra os antepassados. Não é você ficar indo lá vasculhar. Eu escuto muito falar isso também. Ah, precisamos curar os antepassados. Gente, curar o quê? Você acha que os antepassados precisam ser curados? Você que precisa de cura. Está nas suas mãos quebrar o ciclo, seja qual for. E como que você quebra o ciclo? Sendo uma versão melhorada dos seus pais. Você tem obrigação, nessa geração, você tem obrigação de fazer isso. E isso, gente, é de uma forma, tem que ser leve, tem que ser prazerosa, tem que ser consciente, tem que ser divertida. Não importa como seus pais foram, não importa o que eles fizeram, não importa de que maneira eles te criaram, você não tem o direito de julgá-los, né? Eles fizeram o máximo que eles poderiam ter feito por você. Essa é a dinâmica. Agora faça você pela sua família e faça você pelo seu filho. Entrou aqui o Espina, que eu estou vendo ali no Instagram. O Espina tem um filho pequeno, é um amigão meu, tem um filho pequeno. Então, assim como a gente também, logo tem um filho aqui. Precisa ter essa consciência de que você precisa dar o suporte para essa criança para que realmente ela expresse, né, todo o seu potencial humano e para que realmente ela seja melhor, uma versão melhorada de você. Isso é o máximo que você pode fazer para a sua linhagem, né? Para a sua libertação, vamos dizer assim, desse peso ancestral. Libertando antepassado e libertando ancestrais. Tá dando para entender aí, gente? Até agora, como é que tá? Deixa eu ver aqui se tem comentários. Pai e mãe tornam-se desnecessários. Não é que eles tornam... Não é que eles se tornam desnecessários. Eles sempre são necessários, né? É a dinâmica que a gente tem que estabelecer com isso tem que ser diferente. É isso que eu estou dizendo. Assim, você precisa honrar e eles sempre são necessários, né? Você tem uma ligação com eles a vida inteira. Então, você não pode virar as costas, né, para o pai e para a mãe, tá? Eles sempre são necessários. O que eu estou dizendo é que tem que estabelecer uma dinâmica, essa dinâmica de irmandade, que é o que a gente traz dentro do Mindset Evolution. Essa dinâmica de irmandade constrói esse tipo de relação de respeito e honra no sentido assim, eu preciso aceitar os meus pais, o meu pai e minha mãe como eles são. A minha mãe acabou de entrar aqui, ó. Ela vai escutar o que eu estou falando e se eu tiver mentindo aqui, ela pode, eu falo, a gente conversa isso sempre. E todo almoço, toda a gente, sempre que a gente está junto. Por muito tempo,
eu, assim, com um esforço enorme, gigante, um gasto de energia estratosférico, eu quis mudar meu pai e minha mãe, né? Por quê? Porque eu não aceitava aquele tipo de condução, eu achava que não tinha que ser daquela maneira. Mas quem sou eu? Não sou Deus, né? Se eles estão aqui e tem esse tipo de mindset, se tem esse tipo de condução, é porque eles são assim e ponto. Não é o seu papel de filho ter que educar o pai e a mãe. O pai e a mãe é que educa o filho. Você educa o seu filho. E assim a cadeia segue para frente. Né? Você não tem que consertar o seu pai e sua mãe. Eles são como são. E você honra eles aceitando o jeito que eles são. Tá? É lógico que tem muito pai e mãe, que nem eu falei, que assim, não tem como conviver. E tá tudo certo. Você não precisa conviver com seu pai e sua mãe se eles são terríveis. Mas você precisa compreender e aceitar que eles são dessa maneira. Aceite, não queira mudá-los, tá? Porque não é esse o seu papel. Certo? Aí, para a gente dar continuidade aqui, eu trouxe aqui um dado bem interessante para a gente sintonizar no tamanho do contexto, tá? Só para a gente ver como essa dinâmica flui, né? Que essa dinâmica que está atrás aqui de nós, tá? Vou colocar dessa forma para a gente entender que são antepassados e ancestrais. Só para a gente entender como essa dinâmica flui. Então, e também vou explicar para vocês qual a diferença aí de antepassados e de ancestrais. Vamos começar pelos antepassados. E aí, o que a gente tem de antepassados são os pais, os avós, bisavós, trisavós, tetravós, pentavós e hexavós. Então, da primeira até a 7ª geração, nós temos aí os antepassados, são considerados antepassados, né, dentro desse mindset que a gente está trazendo. Então, da primeira à 7ª geração, são antepassados. Então, a geração dos seus pais são 2 pessoas, dos seus avós, 4 pessoas, bisavós, 8, trisavós, 16, tetra, 32. Vocês percebem que esse é um movimento de expansão, né, exponencial. Percebe? Porque ele vai dobrando, né? 2, depois tem 4, que é 2 de cada lado, depois tem 8, que é 4 de cada lado. Então, ele é uma curva exponencial. Ele vai dobrando. Então, até a 7ª geração, já passaram aí 128 pessoas, né? Você já teve aí de ancestral 128 pessoas, de antepassados, 128. Aí você começa a entrar na linhagem ancestral, que são heptavós com 9, são octavós com 10, eneavós com 11, decavós. Então, nós vamos parar aí em 11. Então, a linhagem ancestral que eu trouxe aqui vai de 8 a 11, mas ela continua, né? Ela continua. Então, aqui deu um total de 11 gerações que vieram antes de você, começando pelos seus pais e indo aí até a 11ª geração. Gente, quando chega na 11ª geração, vocês têm ideia, só na 11ª geração, vocês conseguem ter uma ideia de quantidade de pessoas que passaram? Pode chutar aí, chuta nos comentários aí, para eu saber se vocês conseguem ter ideia de quantidade de pessoas. Só na 11ª geração, tem 2.048 pessoas,
Na sua 11ª geração ancestral. 2.000. Aí lá passou, ó. Escreveu mais de 4.000. Exatamente, gente. Se você pegar da primeira até a 11ª, todas as gerações, contando todas as gerações aqui, você vai ter 4.094 ancestrais e antepassados, tá? Então, você imagina, para que você esteja aqui hoje, né, no dia de hoje, vivendo a vida de hoje, há cerca de, vamos contar aí, mais ou menos 300 anos antes de você nascer, passaram 4.094 pessoas. Olha a quantidade de gente que constrói uma linhagem de ancestral e antepassados, e você está dentro dessa linhagem e tem a oportunidade de estar aqui agora, nesse momento, experienciando essa vida, né? Começa a perceber, assim, começa a fazer uma conexão de abençoar tudo isso. Você abençoar tudo isso. Você abençoar a sua vida, o seu contexto. Porque, imagina só, quantas lutas, quantas guerras, quanta fome, quanta dificuldade todos esses antepassados viveram. A gente reclama da vida hoje em dia, porque a vida está ruim, a vida... Agora eu estou de quarentena, não posso ir tomar chopp com as amigas. Gente, você imagina 300 anos atrás, há 200 anos atrás, como é que era? Como é que era esse contexto? Como é que era peste bubônica, né? Como é que era essas que dizimaram 200, 300, 500 mil pessoas nessas 200 anos, 150 anos atrás, não tinha recurso para nada, né? Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer também que você imagina quanta força, né? Quanto amor, quantas alegrias, estímulos, quanto instinto de sobrevivência cada um deles teve dentro de si, para que hoje você estivesse aqui vivo, né? Conseguem perceber a dimensão disso? Quando você começa a trazer isso para a consciência, você se distancia daquilo que eu chamei logo no começo de peso, né, da ancestralidade, se libertar do peso da ancestralidade. Você não precisa ir muito longe. Você começa a compreender a dimensão disso que eu estou trazendo, a quantidade de pessoas que nasceram antes de você, né? O tanto que eles passaram, o quanto de força que teve aí, quanto de amor. Muitos vieram do outro lado do mundo, passaram 30 dias num navio, 40 dias num navio para chegar até aqui no Brasil, como é o caso da nossa família aí. O meu bisavô ainda veio nenê de colo, que a gente já pesquisou sobre isso, eu e meu irmão. Eles vieram da Itália e passaram 35 dias no navio. Como que era isso? Não precisava ter coragem, não precisava ter força, não precisava ter amor pelo que estava fazendo? Como eram essas pessoas? Como eram esses caras? Compreende? Então, quando você começa a trazer isso de forma consciente, automaticamente começa a brotar dentro de você esse sentimento de honra, né? Se não está brotando aí em vocês, então talvez vocês não sejam daqui desse planeta, talvez sejam de outro. Mas percebam, eu tô falando uma coisa que é uma dimensão assim enorme, né? E nós temos que reconhecer, nós só existimos graças a tudo o que cada um deles passou. Porque conseguiram chegar onde chegou, não importa as condições, aí seus pais se uniram, você nasceu.
né? O seu irmão nasceu, a sua irmã nasceu. Então, portanto, valorize a sua vida, né? Valorize a vida que você tem. Se você não está contente com ela, faça por onde e transforme a sua vida. Crie ações, crie movimentos e transforme. Mas, independente da condição, né, valorize a vida em si, né? O sopro que você tem, essa semente que você tem. E faça valer a pena, independente do suprimento que você teve. A partir do momento que você começa a tomar consciência, você expressa o máximo do seu potencial humano. Se no lugar que você está, você não tem suprimento suficiente para expressar o que você precisa, você tem que sair do lugar. E aí, lugar que eu falo é realmente lugar físico, né? Você tem que ir para outro lugar, você tem que buscar onde tem esse suprimento para que você possa expressar, para que você possa revelar a sua máxima expressão. Senão, você vai ficar, que nem eu disse para o meu irmão, você tem um potencial, né? A pessoa tem um potencial de ser uma sequoia, uma árvore gigante de 50 metros de altura e está vivendo como um pé de cebolinha. Por quê? Porque não tem o suprimento necessário. Não vai virar uma sequoia nunca. Vai virar um pé de cebolinha, no máximo um arbustinho. Por quê? Porque não tem o suprimento. Então, a partir do momento que você toma consciência, você não é uma árvore. Você tem pernas, pés e condição de andar. Então, se mexa, se locomova, mude de cidade, mude de lugar, vá buscar outro contexto, troque o seu mindset e vá buscar novas amizades, outras pessoas. Primeiro, se você muda o seu contexto, já começa daí. Você tem que construir novas sinapses, vá para um lugar que você não conhece ninguém, nunca foi. Quando você chega lá, a sua cabeça ela tem que trabalhar muito, muito, porque você tem que conhecer os lugares, você tem que achar as coisas. No começo é difícil, mas logo você se estabelece e aí você começa a conhecer novas pessoas, faz novas conexões com coisas que estão mais alinhadas com você e com o seu contexto de vida e que propiciam você revelar a sua máxima expressão, o seu máximo potencial humano. Então, se você não está expressando a sua máxima expressão, você não está colocando para fora todo o seu potencial, alguma coisa está errada. Porque lá dentro você sabe, sente que pode mais. Mas o que é que está acontecendo que não vai além? Precisa investigar, tá? Precisa investigar e aí cada um faz a sua própria investigação. Isso é muito importante. Então, reverencie os seus antepassados. São 4.000 pessoas aí, pelo menos, até a 11ª geração, que vieram antes de você, que trilharam um caminho, e hoje você pode estar onde você está, fazendo o que você está. Certo? Uma outra coisa. Fica claro que é reverencial, que é honrar, não é se culpar e nem querer consertar e nem querer toda hora. Aí eu não prospero na vida porque aí eu não arrumo marido porque a Mariana está trazendo uma coisa aqui importante. Reverenciar e honrar é ir para frente. Reverenciar e honrar, quero que isso, esse é o segredo de hoje. Anotem isso aí. O segredo de hoje é honrar, tá? Honrar pai e mãe. Começa aí. E o segredo é você saber o que é honrar, que foi o que eu falei. Não tem nada a ver, e nem honrar, nem reverenciar, você ficar presa no passado, você ficar vivendo de memórias, porque a gente escuta muito isso, minha vida não anda, não prospera, porque minha avó era assim, minha bisavó era assado, e aí minha bisavó não casou, a minha avó também não casou, e eu também até agora não casei. Então, eu tenho que honrar elas. Como você tem que honrar elas?
fazendo igual elas fizeram? Não, aí você não está honrando, você está repetindo o mesmo ciclo destrutivo. Ou você acha que elas eram felizes porque não casaram, ou porque o marido abandonou, ou porque o marido batia nelas? Você acha que elas eram felizes? Então, se você toma consciência e você quer fazer diferente, isso é honrar. Honrar é você quebrar o ciclo sem julgar. Você quebra o ciclo porque você tem impulso para isso. E aí você não fica repetindo, porque senão você não sai do lugar mesmo. E aí não é olhando para trás, não é querendo tenho que curar os meus bisavós, tenho que curar os meus antepassados. Gente, deixa eles em paz. A sua ligação mais quente é com seu pai e sua mãe, e começa por aí, tá? Então, olhando para eles, seu pai e sua mãe, comece por aí. Aceite eles do jeito que são. Foque na sua vida, na sua família, no seu marido, na sua esposa, e se comprometa em dar todo o suporte. Preste bem, suporte não é condução. Dá todo o suporte de que o seu filho precisa para ele poder expressar todo o potencial que ele tem. Não é condução, não é fazer o que ele tem, não é fazer o que você acha melhor para ele. Não é isso. É, junto com ele, entender essa dinâmica para que ele se torne melhor do que você. Ele é uma versão atualizada de você, goste você ou não, né? Ele é uma versão atualizada, tá? Então você precisa deixar que isso se expresse de uma forma natural. Mas você nunca deve falar para o seu filho que ele tem que ser, a obrigação dele é ser melhor que você. Nunca faça isso. Também nunca deposite as suas frustrações no seu filho. Talvez ele não tenha nada a ver com isso, né? O contexto é só seu, então não arrume compromissos para os seus filhos que tenham a ver com as suas frustrações. Muito importante isso também. Então, seja grato a todos os ancestrais. Sem eles, não teríamos a felicidade de conhecer a vida nos dias de hoje, né? Então, isso é muito importante. Respirem. Comentem aí a Letícia escreveu ali. Achamos que só honramos. Escreveu ali exatamente isso. Que honramos só quem é melhor do que a gente. Quem honra é submisso, inferior. Isso não tem nada a ver, né? Nada a ver. Isso é uma distorção ainda além do que eu falei aqui, né? Que é essa distorção sobre honra, que é básica. Honra o que é? Aceite os seus pais do jeito que eles são. Não queire mudá-los, né? Não é esse o seu papel. Você não tem o comprometimento de fazer isso, tá? Agora eu quero trazer aqui para vocês uma coisa muito importante que é necessário que vocês tomem consciência, tá? O que é isso? Então prestem atenção. Nós estamos falando de uma linhagem de antepassados e ancestrais, tá? E dentro dos conhecimentos que a gente traz, dentro do nosso Mindset Evolution, nós somos antepassados de nós mesmos. Nossa, Thais, agora você quebrou minha cabeça, você explodiu. Tem gente que caiu da cadeira. É verdade. Nós somos antepassados de nós mesmos. Ou seja, você honra você mesmo. Ou seja, agora eu vou facilitar a sua vida, hein? Preste atenção, que essa é o segundo segredo o segundo segredo do dia. Preste atenção. Como assim? Nós somos antepassados de nós mesmos. Nós somos antepassados de nós mesmos.
Então, se você aí que está tremendo na cadeira e está com dificuldade de olhar para os seus pais, para os seus avós, para os seus antepassados, se você está difícil, então eu vou aliviar aqui para você. Imagina que um desses aí atrás foi você. Nós somos antepassados de nós mesmos. Então, eu falei aqui de 11 gerações que vieram antes de você e mais ou menos 300 anos, com 4.000 pessoas. Dentro desse contexto de 4.000, ele afunilou e chegou de novo aonde? No ponto zero. Você é o ponto zero da sua linhagem. Então, dentro desses 4.000, você já nasceu outras vezes dentro da mesma linhagem. Porque você tem uma linhagem ancestral. E você vem nascendo e morrendo, e tendo as suas experiências dentro dessa linhagem. Então, ela anda de forma horizontal e também caminha para frente. Então, dentro desse contexto, dentro dessa mesma linhagem ancestral, que tem uma origem comum, não importa onde começou, você vem seguindo essa linhagem. Então, aí facilita para você, porque você fala, eu vou estar honrando a mim mesmo. Eu olho para trás e em algum momento eu fui um desses daí, né? Com todo o seu contexto, não importa o contexto, mas em algum momento eu fui um desses daí. Só complementar aqui, nós estamos com 51 minutos aqui de vídeo. Se cair aqui no Instagram, lembrando que a gente está transmitindo pelo YouTube. E para acessar o link do YouTube, é só entrar no canal do Mindset Evolution, aí pelo link da bio, que o link do YouTube está lá dentro. Então, se cair aqui no Instagram, só acessa lá o link do canal e pegue o link da transmissão do YouTube. Tá? Não adianta ir para o YouTube direto. Não adianta ir no YouTube direto, porque ele não está disponível lá. É só para quem está dentro do canal. Perfeito? Então, eu vou continuar aqui, tá? Continuar aqui falando só vou dar essa passada para que vocês tomem consciência, porque isso é um pouco mais complexo e em um outro momento a gente aprofunda nisso. Mas nós somos antepassados de nós mesmos, né? A gente vem continuamente nascendo dentro da mesma linhagem ancestral de antepassados, não importa o tempo, a sua linha de tempo, ela é construída dentro de uma linhagem. Então, a partir de agora, você é o ponto zero. E aí você começa novamente. Então, ela abre, ela fecha, aí ela abre de novo, depois ela fecha, entende? Porque você se une com mais uma pessoa e tem um filho, 2 filhos, 3 filhos. Esses filhos, que são a continuidade da sua geração, você começa a ser antepassado deles. Já também se unem, tem mais 1, mais 2, 3 filhos. Daqui a pouco, lá para a quinta, sexta geração, desses filhos que foram sendo gerados a partir de você, percebe? Você começa a construir uma linhagem a partir de você. Você volta de novo num desses e o ciclo, ele começa. Mas ele recomeça e sempre caminhando para frente. Estamos falando de evolução. Certo? Por isso que é importante procriar. Por isso que é importante procriar, por isso que é importante ter filho, para que a linhagem ela continue, para que a linhagem ela se perpetue, né? No processo evolutivo. Então, se você não tem filhos, por exemplo, na sua geração, você interrompe, né? Você interrompe esse processo, interrompe essa caminhada. Não estou falando de certo e errado, estou falando que é importante que essa roda continue a girar, tá? Pessoal, nós já estamos com quase 1 hora aqui de live e é o seguinte, eu tenho aqui para vocês, para passar uma técnica, né? Eu vou conduzir essa técnica, tá? É uma ferramenta, na verdade, né? Não é uma técnica, é uma ferramenta, na verdade,
Essa ferramenta, ela chama Resgate das Habilidades Ancestrais. É o resgate das habilidades ancestrais, né? Que para que serve? Assim, é para resgatar e para ativar os íons positivos de toda a sua linhagem. Então, toda a sua linhagem ancestral, toda a sua linhagem de antepassados, desde o ponto de onde tudo começou. Não importa onde começou, tá? Não importa. Então, vocês querem fazer, vocês querem que eu passe essa ferramenta, vocês querem fazer isso agora? Nós já estamos com 1 hora e eu acho que vale muito a pena. Me escrevam aí, se sim, dê um joinha. Eu aconselho quem está aí no Instagram, vir para o YouTube, porque se cair aí, talvez a gente interrompa, eu não volto mais aí no Instagram. Só continuo aqui no YouTube. Então, pessoal, quem está aqui no YouTube, me dá aí um alô, me dá um joinha. Querem fazer, eu vou fazer aqui a condução, querem utilizar essa ferramenta? Estão me escutando bem aí? Ou ninguém não responde? Se não tiver ninguém aí ouvindo, a gente não faz e já encerra por aqui. Que a mensagem, ela já foi passada. Agora, o que eu quero fazer é trazer uma ferramenta para vocês que transformam literalmente o seu potencial, a sua força e a sua dinâmica na vida, tá? Oi. Encerra o Instagram e vai pro YouTube. Quem quer só mesmo. O Instagram vai cair aqui, tá? Então eu vou encerrar aqui antes dele cair e aí já vem aqui para o YouTube, a gente dá, quem quiser, a gente dá continuidade aqui e faz essa ferramenta, faz essa ativação desses íons positivos. Então vem para cá, vem para o YouTube, o link está aí na bio do Instagram, é só entrar no canal Mindset Evolution e dar um play ali na imagem do YouTube, que o vidinho já começa a rodar. Tá? Vou encerrar aqui antes de cair. Ok. Pessoal do YouTube, dê um joinha aí para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo aí bem? Que parou de subir o chat aqui. Eu não sei se vocês estão comigo ainda. Vou dar um oizinho aí para ver. Bom, enfim, quem estiver ouvindo e quem estiver aí me vendo bem, nós vamos iniciar agora, tá? Quem não assistiu aqui pode assistir depois, que vai se beneficiar desse contexto, tá bom? E aí, essa é uma ativação para que você resgate, desde onde tudo começou, essa sua linhagem, você resgate esses íons positivos, porque aí tem muita força, tem muita criatividade. Mas espera um pouquinho, parece que está parecendo que o vídeo está indisponível. No YouTube? Espera um pouquinho. Comunica isso para quem está aí, né? Eu vou aguardar um pouquinho aqui, parece que o vídeo do YouTube está aparecendo como indisponível, por isso que não está subindo a comunicação aqui. E internet é assim, gente. Tem hora que flui bem, tem hora que... Não tem ninguém no chat? Ninguém está respondendo aqui. Mas aqui aparece para mim as pessoas, tem joinha, mas no chat não está... A coisa está interrompida. Só o chat está dando erro. Mas o vídeo está rolando? Só um minuto, pessoal. O vídeo está rolando normal. Então, o vídeo está rolando normal. Ok, o chat aqui não está funcionando. Ontem ele parou também, não sei por quê. Mas vamos lá.
Vamos lá, vamos fazer essa ativação. Então, não sei se você está sozinho aí em casa ou se está com seu pai, com sua mãe, não importa. Se seu pai e sua mãe estão aí com vocês, eles façam também, tá? Se não, você faz aí sozinho. Tem uma dinâmicazinha aqui para a gente fazer, tá? Eu vou conduzindo e a gente vai fazendo. Então, como que funciona aqui a dinâmica? Como que a gente vai fazer? Respire fundo aí 1, 2 vezes, né? Se centre, né? Fique no seu eixo. É importante. Um pouquinho, tem gente que não está conseguindo acessar. Dá uma passagem geral do que você disse, enquanto a galera entra, eles estão chamando aqui. Não estão conseguindo entrar ainda? Dá uma passada geral de tudo que você disse, só para esperar um pouquinho e depois faz a ferramenta. Então, só para aguardar um pouquinho, que tem gente que está chamando aqui, que não está conseguindo entrar e quer participar da ferramenta aí, quer fazer a ferramenta também, tá? Então, só recapitulando aí tudo que eu disse, tudo que eu trouxe aqui, né? Para que realmente tome consciência de todo esse contexto e, de uma vez por todas, modifique o mindset. Comece a olhar para todo esse contexto de uma forma diferente. Comece a assumir você a responsabilidade do que você tem que fazer, tá? Que eu digo que o segredo de hoje é a honra, e o que eu entendo, que a gente entende por honra, não é essas coisas básicas que estão por aí. Então, preste atenção, que você honrar, escreva isso, você honrar os seus pais, né? Você honrar pai e mãe, é você se tornar uma melhor versão deles, tá? E, em consequência disso, você transfere isso para o seu filho, você ensina ele a ser uma melhor versão de você. Essa é uma dinâmica do universo, essa é uma dinâmica universal. Nós estamos falando de um processo evolutivo, então as coisas tendem a se expandir, né? Nesse sentido, girando a roda para frente, tá? Isso é importante ficar gravado aí, isso é importante ter consciência, para que não fique olhando lá para trás, né? Não fique virado lá para trás, querendo consertar os erros do passado que foram cometidos em outros tempos, em outros contextos, tá? Se desprendam disso, foquem na vida atual, honrem pai e mãe, aceite eles do jeito que são, não é papel seu mudá-los, não fique entrando em brigas para transformá-los, isso não vai acontecer, não é papel seu, você precisa gerar um potencial para que os seus filhos tenham a máxima expressão. E se você não tem filhos ainda, pense sobre isso, mas se você não tem filhos ainda, você coloca toda essa energia em você, na sua vida, no seu parceiro, na sua parceira, para que você possa prosperar, para que você possa abundar, para que você possa transbordar tudo o que você tem de bom, tá? Isso é muito importante. Como é que tá aí o pessoal? Acho que tá bom. Aí quem não tem filhos ainda tem que pensar em ter para perpetuar a espécie. Não interrompe. Tem que pensar em ter. Se eu soubesse que era assim, eu tinha feito antes, gente. Só um comentário. Mas eu falei aqui para vocês, eles não escutaram. Verdade. Que é muito bom. Então vai. Então tá, fala aí o que nós acabamos de falar. O que você falou? Tá bom. Vamos lá, gente. Então é o seguinte, vocês nesse momento precisam ficar de pé. Então talvez você esteja no sofá, talvez esteja deitado ou na cadeira, sentado, não sei. É importante que você fique de pé, né? Respire fundo, respire 1 vez, 2 vezes,
respire, se aquiete, se acalme, né? Traga a sua atenção completamente para você e para o que eu estou te dizendo, tá? Eu vou conduzindo aqui e a maneira que eu vou conduzindo, você vai executando aí do outro lado essa dinâmica, tá? Então, é importante que você não se distraia agora e você se aquiete aí no local que você está. Mas é importante que fique de pé. Respire. Vamos lá. Então, de pé, corpo ereto, olhando para frente, né? Você olha para frente aí agora e você olhando para frente, você imagina, vê se você tem uma janela na sua frente, ou pode ser olhando um ponto fixo, olhando para a parede. Você imagina isso aí, esse ponto onde você está olhando é a sua vida agora e a vida que você tem para frente, né? A sua vida e todo o seu contexto de vida para frente. Pode até visualizar aí um mar, um horizonte, as montanhas, não sei, o que você sentir mais confortável, tá? E respira aí, olhando para sua vida, sem tentar julgar, sem tentar olhar o contexto atual. Não é isso. Olhe para frente, imagina aí o horizonte na sua frente, imagine aí a sua vida atual, agora, e a vida que você tem aí para frente ainda. Olhado aí, visualizado a sua vida atual, você, do jeito que você está, você imagina atrás de você toda a sua linhagem de antepassados, tá? Seus pais, né, o seu pai, sua mãe, seus avós, os seus bisavós, e amplia isso, os seus antepassados. Você está aí olhando para frente e está imaginando eles atrás de você, né? Seus antepassados e todos os seus ancestrais. Não importa aonde começou, até onde começou. Lembrando, até a 7ª geração são antepassados. Depois disso, são os ancestrais. Não importa onde começou, tá? Então, você está aí, olhando para frente e imaginando atrás de você toda a sua linhagem de antepassados, toda a sua linhagem ancestral. Agora, você vai se virar, literalmente. Você se vira e olhe para eles, né? Fique de frente para os seus antepassados, esses que você imaginou e colocou aí atrás. Então você se vira de frente para eles, os seus antepassados e ancestrais. Literalmente, gire o seu corpo e gire e olhe para eles. Toda a sua linhagem está aí. Toda a sua linhagem está aí. E como uma forma de honrar todo esse passado, você vai dizer o seguinte: a gente já falou que é honra. Então, olhando para eles, de frente para eles, né, os seus pais, seus avós, bisavós, todos os seus antepassados e ancestrais, até onde isso começou, tá? Olhando para eles, você vai dizer o seguinte: respire fundo. E olhando para eles, você vai dizer o seguinte: eu honro vocês, em voz alta. Diga isso em voz alta. Eu honro vocês, pais, avós, bisavós, meus antepassados, meus ancestrais. Eu honro todos aqueles que vieram antes de mim. Repita. Eu honro vocês, pais, avós, bisavós, meus antepassados e ancestrais. Honro todos aqueles que vieram antes de mim. Obrigado.
Obrigado. Aí você faça uma leve reverência, né? Inclina a cabeça levemente, como forma de respeito, né? A todas essas pessoas que construíram essa história que veio antes de você. Simplesmente só faça uma reverência. E ainda nessa posição, de frente aí para eles, você respira fundo, se empodera, né? Levanta a cabeça e olhando para eles, olho no olho, você diz: eu sou a atualização de vocês. Agora eu decido fazer da minha maneira. Respirem. Continuem dizendo: eu recebo agora todos os íons positivos de toda a minha linhagem antepassada e ancestral. Eu recebo agora todos os íons positivos de toda a minha linhagem antepassada e ancestral. Respire fundo. E a partir de agora, continue dizendo em voz alta. E a partir de agora, tudo o que eu fizer de bom, eu faço em homenagem a vocês. Que todos os íons positivos se tornem ativos agora na minha estrutura física e energética. Respire fundo. Valide e sinta essa carga de íons. Sinta, se abra para receber esses íons positivos. Para que eles se integrem no seu campo, em toda essa estrutura física, essa estrutura energética, celular. Se abra para isso, para receber. Sinta essa carga de íons. Respire fundo. Valide. Olhe novamente para eles. Agora você se vira novamente para a sua vida, né? Se vire para onde você começou, olhando para a sua vida. Vire-se aí para frente. Sinta a força desses íons impulsionando você. Sinta essa força, toda essa linhagem ancestral, todo esse íon, né? Toda essa carga de íons positivos que vem desde lá do início. Eles estão impulsionando você para que você prospere, para que você seja melhor a cada dia, para que você transborde, para que você seja tudo aquilo que você tem que ser. É importante você observar nesse momento se há impulsos para você dar passos, né? Se você tem impulsos para caminhar para frente, observe. E se você tiver impulsos, literalmente, você caminha, você anda. Vê se você tem vontade. Se tiver essa vontade, você caminha, anda para frente. E se não tiver vontade, um passo, 2 passos. E se você não tiver vontade, se você não estiver sentindo esse pulso, é muito importante que você dê os passos, tá? É muito importante. Se não sentir o impulso para andar, ande mesmo assim. É importante fazer esse movimento, pois é preciso um esforço em direção à vida, é um esforço seu em direção à vida. Eu sei que tem muitas pessoas aí que sentiram esse impulso e andaram mesmo antes de eu falar. E eu sei também, pela minha experiência, que tem pessoas que ficam empacadas no lugar, querendo olhar para trás. Então, é importante que você olhe para frente, para a sua vida, e caminhe em direção a ela.
se esforce e dê os passos. Você vai mover a vontade nesse sentido. E para quem tem filho, já olha E para o filho. Olhar. Fala, você já é a minha melhor versão. Andar para frente, olha só, andar para frente sem olhar para trás. Senão você tropeça e cai. Foca na sua vida e não mais na história ancestral. Tá? Vamos respirar fundo. Sentindo tudo isso que aconteceu. E importante, uma coisa importante que a Mariana trouxe aqui. Se você já tem filho, neto, seja o que for, você já olhe para eles com essa dinâmica. Então, a partir de você, para eles, você direciona esses íons positivos, você se abre para que esses íons passem através de você e some com a sua carga e isso seja distribuído para eles. Porque esse é o seu papel. Essa é a dinâmica do universo. Isso flui dessa maneira, tá? E se você sentir, né, em um segundo momento, você pode fazer utilização dessa ferramenta novamente. Tem muita gente que não precisa, mas se você sentir, faça quantas vezes achar que for necessário, tá? Isso é importante, né, que você sinta esse impulso natural para dar os passos, tá? Se você não está sentindo, é porque aqui dentro você está segurando. É importante virar essa chavinha, virar esse mindset, sentir esses impulsos e compreender tudo isso que eu falei, que esse é o seu papel. Você tem a obrigação de caminhar nesse sentido, tá? E não ficar andando para trás, ok? Tá sem chat ainda? Tá sem chat aí. Pessoal, se conseguir escrever aí, dê um joinha. Que eu tô tocando aqui, eu acho que tá tudo bem, só não tô recebendo aqui o chatzinho. Ele parou já tem um tempo e não sobe mais. Gente, esses íons positivos vindo dessas gerações, eles dão muita potência, né? Eles potencializam a sua realização pessoal, eles potencializam o seu poder criativo, eles potencializam tudo o que você tem de bom para trazer para o mundo, tá? Nós estamos falando de íons positivos nesse sentido. De expressão. De expressão, da sua máxima expressão. Não é positivismo, né? Se você segue esse impulso genuíno, você fica imparável, tá? Fica imparável. Então, é muito importante, anotem aí, ficar com essa frase, prega essa frase na geladeira, para você não esquecer e para você lembrar que não tem que ficar honrando toda hora, ficar pedindo perdão, seja lá o quê, tá? Você, a partir desse momento, tudo que você fizer de bom na sua vida, você faz em homenagem a eles. Compreende? Olha a força que isso tem. Tudo que você fizer de bom, você faz em homenagem a toda essa linhagem ancestral e de antepassados. Você acha que não tem força de retribuição aí? Você acha que não tem toda uma linhagem disponibilizando íons positivos para que você possa ter toda essa potência de realização? Tudo que você tenha isso no seu dia a dia, tenha isso nos seus projetos, tenha isso no seu mindset. Tudo que você fizer de bom, você faz em homenagem a eles. Você vai ver que você vai ficar muito, muito, muito potente. Certo?
Gente, 1h20. Nós estamos em vias de encerrar por aqui, tá? Eu vou deixar vocês aí com esses íons positivos, com essa energia, né? Dormir com toda essa carga de energia, com certeza vai transformar aí as suas memórias celulares. E me contem aí, né? Se vocês gostaram também dessa live, dê aí uma curtidinha, um joinha, tá? Chamem, comentem no grupo, comentem nas nossas publicações do Instagram, para que essas lives elas chegam a mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a isso que a gente está trazendo. Isso não é comum, você não vai ficar vendo isso aí no Instagram, tá? Se você está aqui acompanhando até agora, porque você sentiu realmente a profundidade das coisas que a gente está trazendo, tá? Então, colabore aí com esse contexto, né? Patrocine isso para mais pessoas, para que outras pessoas tenham acesso, tenham conhecimento, tá? Chamem essas pessoas para entrarem no canal do Mindset, para assistirem às lives, a Mariana está fazendo live desde fevereiro, né? Ela já fez várias coisas. A gente está nessa semana desde segunda-feira, certo? Então, amanhã... Não é só um Mindset, é o Mindset. Não é um Mindset, não. É o Mindset Evolution. Nós estamos uma consciência, né? Onde vocês estão se conectando. Isso é uma consciência, chama Mindset Evolution. Então, nós estamos trazendo esse contexto e vocês se sentirem, né, esse chamado, vão se conectando e vão passando a funcionar a partir desse novo mindset. Ok? Então, lembrando, amanhã, às 19h27, amanhã falaremos de ligações traumáticas com outras pessoas. Liberdade versus traumas. Ok? Então, um grande abraço para vocês. Muito obrigado mesmo. E tenham uma excelente noite. Lá no canal. É isso aí. Deixem nos comentários lá no canal, porque interrompeu o chat aqui. Não sei até aonde vocês pegaram tudo o que eu trouxe da metade para frente. Um grande abraço. Um beijo. Fui.